Olá, amados! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. Então, se você já nos assiste, se você já nos acompanha, não esquece de se inscrever no canal para que você receba um aviso toda vez que nós tivermos novos vídeos. Legal? E vamos para a palavra. Hoje Deus colocou no meu coração uma história que eu li recentemente na Bíblia e foi uma história que mexeu muito comigo pelas circunstâncias até históricas desse acontecimento. É uma história que acontece lá na época de Daniel. Não sei se você se recorda, né? Mas a gente já fez alguns vídeos aqui, algumas pregações, algumas palavras sobre Daniel. Daniel foi aquele cara que foi escolhido governador da Babilônia depois que ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. Daniel também foi o cara que depois ali junto com os amigos dele, né, o Sadraque, Mesaque e Abdinego, foram para a fornalha, e na fornalha eles não foram queimados, eles foram ali para ser mortos, mas Jesus os salvou. Então Daniel teve muitas histórias ao longo da época dele como cativo na Babilônia, e uma dessas histórias é o que a gente vai falar agora, que foi uma história que eu acho que é muito marcante e que a gente tem muito a aprender com ela. Então, se você puder abrir a tua Bíblia comigo, lá em Daniel capítulo 5, versículo 1. Vamos lá. Nessa época, só para contextualizar, o rei era Belsassar, tá? Já não era mais Nabucodonosor, era Belsassar, que era neto de Nabucodonosor, que era um rei. Belsassar era um rei totalmente fora dos princípios de Deus. Ele cria em vários deuses, ele fazia a Babilônia crer em vários deuses, além de ser um péssimo rei como gestor também. Mas, enfim, sem entrar muito nesse mérito, vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa passagem. Certa vez, o rei Belsassar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. E enquanto Belsassar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado no templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro e de prata e de bronze e de madeira e de pedra. Vamos parar por aqui só para você entender o que Belsassar está fazendo aqui. Eu não sei se fica claro ao ler apenas a passagem para ti, mas na prática o que Belsassar estava fazendo aqui era desafiando Deus. Por quê? Porque ele manda trazer... Você acha que no meio de um império babilônico, que era o império mais rico da época, ele não tinha taças de ouro, ele não tinha aonde beber vinho? É óbvio que ele tinha. Só que ele, para desafiar Deus, ele manda buscar as taças de ouro e de prata que estavam no templo dos hebreus da época. Ou seja, ele manda pegar todos os artefatos dos hebreus que foram pegos em Jerusalém, quando Jerusalém foi tomada, na época de Nabucodonosor. Então, esses artefatos eles estavam lá guardados no templo a 7 chaves. Por quê? Porque ninguém queria usar os artefatos de Deus. Por mais que eles crescem em outros deuses, eles não queriam desafiar Deus, eles tinham medo, eles tinham temor. Mas mesmo assim, Belsassar, sem temor algum, pediu para que os servos pegassem aqueles artefatos, as taças, os pratos, pediu para que pegassem tudo, para que eles usassem no meio de um banquete que ele estava bebendo vinho com várias concubinas, com vários nobres, para que fosse usado e ali ele, entre aspas, manchasse o nome de Deus. E aí no meio desse banquete, olha o que acontece. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia, e seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Então, no meio disso tudo, quando o rei está desafiando Deus coloca uma mão que começa a escrever na parede do palácio. Então tenta imaginar isso, talvez seja uma cena difícil de se imaginar. Uma festa com mais de 1000 nobres, um banquete no palácio real, com o rei e com todos os nobres da Babilônia e das regiões vizinhas acontecendo, e de repente o rei primeiro desafia Deus, mandando buscar todos esses artefatos que eram dos hebreus, e depois do nada uma mão começa a escrever na parede. Do nada.
Imagina essa cena, e todo mundo começa a olhar para aquela mão, e o rei olha, e uma mão começa a escrever alguma coisa na parede. E aí o rei começa a ficar com medo, a perna treme, a perna começa a vacilar, porque ali ele percebe o quão imprudente ele foi, o quão errado ele foi ao desafiar Deus, e ali ele começa a ficar com medo. E aí logo depois, olha o que acontece. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler a inscrição e interpretá-la, revelando o meu significado, vestirá um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no meu governo. Então eles chamaram todos os reis, todos os sábios, para tentar desvendar aquele mistério que estava escrito na parede. E ao chamar todos os sábios, ninguém conseguia desvendar. Até que verificou-se que esse homem, o rei Nabucodonosor, tendo a rainha ouvido os gritos do rei, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não fiques assustado com o teu pai. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, sim, o teu predecessor, nomeou o chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Aqui eu quero só fazer um parênteses bem rápido de uma coisa que eu aprendo muito importante com essa história. No momento em que o rei estava vacilando, no momento em que a Babilônia estava pecando, estava prestes a cair, inclusive para os medos e para os persas, no meio de um momento onde o povo, o governo se encontra em decadência, Daniel é lembrado por Deus através não apenas da situação em si, de ter alguma coisa escrita na parede que ninguém desvendava, mas principalmente pelo legado que ele já havia deixado na época do rei Nabucodonosor. Então uma coisa que eu aprendo muito importante é: os seus feitos valem muito mais do que as suas palavras. Aqui Daniel foi lembrado, ele nem estava no local, ele simplesmente foi lembrado pela rainha. Beltesazar, na época lá do teu avô Nabucodonosor, tinha um homem que era o rei dos magos, que ele sempre era chamado e ele interpretava os sonhos, ele sabia os enigmas, porque ele tinha os espíritos dos deuses. É claro que isso não era real, né? Ele não tinha o espírito dos deuses, ele apenas era um homem usado por Deus. Só que como nessa época essas pessoas elas criam em muitos deuses, então fez-se uma imagem de Daniel como se ele tivesse o espírito dos deuses, como se ele fosse alguém fora do comum, alguém anormal, uma espécie de mago, super mago, coisas desse tipo. Porém, na prática, Daniel era apenas um homem de Deus. Daniel era um homem que seguia os preceitos de Deus. Daniel era um homem que se prostrava e orava. A Bíblia dizia que ele orava 3 vezes ao dia. Daniel era um homem que, independente do que acontecesse na tua história, ele acreditava que era Deus que queria e ele ficava em paz. Ele foi governador, depois ele foi tirado do cargo de governador. Aqui, nesse momento, ele vai passar a voltar a ser o terceiro homem de maior importância no reino. Mas o mais importante é, estando em alta ou estando em baixa, a crença dele não mudava. Isso aqui é uma outra coisa que eu aprendo que é muito importante da vida de Daniel. O primeiro é que ele é chamado pelos feitos dele. Ele fez uma imagem, ele fez uma história, ele deixou um legado por tudo que ele já havia feito como um homem de Deus. A segunda coisa é que, independente de estar embaixo ou estar em cima, ele não deixava de ser um homem de Deus. Ou seja, a tua relação com Deus, a tua intimidade com Deus, ela não pode depender de você estar bem profissionalmente ou mal profissionalmente. A tua relação com Deus, ela não pode depender de você estar no meio de uma provação ou não. Se você só clama a Deus, se você só dobra os teus joelhos para pedir ajuda ou para pedir, ou apenas para agradecer, só no momento que você está passando por uma provação, isso não é intimidade com Deus, isso é interesse. Você está querendo que Deus apenas supra as tuas necessidades, mas ei, amado, deixa eu te contar uma coisa: Deus não está aqui para suprir apenas as nossas necessidades. Deus está aqui para nos dar a sabedoria
sabedoria plena. Deus está aqui para nos dar, para nos usar como instrumento dele, para que nós sejamos canal, sejamos rio de transformação, primeiro nas nossas vidas e depois na vida de todos ao nosso redor. A Bíblia diz que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós passamos a seguir os preceitos de Deus, nossa mente é transformada dia após dia, nossa alma é renovada dia após dia, e a partir daí nós somos usados diariamente, transbordando o Espírito Santo de Deus. Então, amado, você é feito para transbordar. Deus te escolheu no ventre da tua mãe para transbordar. Você não é apenas para suprir as tuas necessidades. Se você está pedindo para Deus uma ajuda para pagar as contas no fim do mês, se você está pedindo para Deus uma ajuda apenas para curar a doença de algum parente seu ou sua mesmo, se você está pedindo para Deus um emprego, amado, pare de enxergar limitado apenas a tua vida. Deus não quer que você enxergue apenas a tua vida. Deus quer que você aprenda a pedir coisas para Ele, não apenas para si, mas para todos ao seu redor. Você é feito para ser rio, você é feito para transbordar graça, transbordar poder de Deus, transbordar amor, transbordar influência. Você é feito para transbordar. Tudo que Deus te dá, que é usado só para você, para o seu interesse próprio, é egoísta. E infelizmente nós somos egoístas muitas das vezes sem perceber. Então aprenda com essa história de Daniel, aprenda a transbordar no nome de Jesus. Vamos continuar com a história. E aí logo depois, Daniel foi levado à presença do rei, que disse: Daniel, você é um dos exilados do meu pai, eu lembro de você na época do meu avô Nabucodonosor, será que você realmente é capaz de desvendar isso, Daniel? Me diz o que você acha. E aí Daniel começou a falar, lá em 18, ó rei, foi Nabucodonosor o teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade, devido à alta posição que Deus lhe concedeu. Homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. Quem o rei queria matar, matava. Quem queria poupar, poupava. Quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto em seu trono real e despojado a sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava como o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo dominava sobre os reinos dos homens e colocava no poder a quem ele quer. Aqui Daniel estava relembrando um episódio que aconteceu com Nabucodonosor, que era o rei predecessor de Belsazar, onde ele começou a ter o coração soberbo, e ao ter o coração soberbo, o Deus Altíssimo fez com que ele ficasse 7 anos como um animal, vivendo na selva, se alimentando na selva e apenas com o orvalho caindo sobre ele, sem tomar banho, sem nada. Ele viveu 7 anos como um animal selvagem, sem reconhecer ninguém. Só que depois de 7 anos, o coração dele se mostrou um coração puro, um coração humilde para Deus. Ele entendeu a soberania e o amor de Deus. E aí, a partir daí, ele voltou ao trono da Babilônia e se tornou novamente o rei da Babilônia e voltou a exercer o poder de rei. E aí, por conta disso, ele tentou fazer com que os outros nobres da época também se curvassem a Deus, mas eles tinham uma crença muito forte em outros deuses e Belsazar acabou não seguindo o caminho do avô, e por conta disso, Daniel relembra essa passagem aqui, esse episódio, né, nessa história. E aqui a gente aprende mais uma coisa sobre o coração soberbo. Cuida do teu coração, guarda o teu coração. Todos os dias pela manhã quando você orar, ou à noite quando você for dormir, entrega o teu coração nas mãos de Deus e pede para Ele guardar, para que o teu coração não se ensoberba, para que o teu coração não fique amargurado, para que o teu coração seja sempre um coração disponível e quebrantado na mão de Deus, em nome de Jesus. E aí, logo depois, olha o que ele diz: mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Você sabia do que Deus fez com teu avô e você não fez nada, Belsazar. É isso que Daniel está falando. E ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Você acha que você é maior que Deus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e tuas concubinas. Louvaste os outros deuses de prata, de ouro e de bronze, e de ferro e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição.
Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado. Mene significa Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsassar, vestiram Daniel e declararam ele como o terceiro do reino. E naquela mesma noite, o Dario, que era Medo, entrou no palácio e tomou o reino de Belsassar. Então, ali naquela mesma noite, naquele mesmo banquete, Belsassar perdeu tudo aquilo que o avô e que toda a família dele levou anos para conquistar. Então, coisas importantes demais que nós precisamos aprender com essa história, além do que a gente já falou. Primeiro ponto, em relação a Belsassar aqui, ele perdeu tudo que a família conquistou em anos. Isso acontece muito com herdeiros. Às vezes o teu pai, o teu avô, a tua família levou anos para conquistar uma coisa, uma empresa, um legado, uma propriedade ou alguma coisa, até mesmo espiritual, uma igreja, um ministério, enfim. A tua família levou anos para conquistar algo que às vezes você não tem maturidade para gerir. Você não tem maturidade para administrar. O teu coração às vezes está sendo arrogante, o teu coração às vezes está sendo soberbo e você está se colocando acima de Deus. Amado, amada, toda vez que nós nos colocamos acima de Deus, Deus nos dá literalmente uma chacoalhada para que a gente entenda o quão pequeno somos e o quão grande Ele é. Ninguém está acima de Deus. Tudo que nós colocamos na mão de Deus prosperará, no tempo dele, mas prosperará. Então aprendamos a colocar tudo nas mãos de Deus e nos entregar para que a vontade dele seja feita. Nos submeter ao controle total das nossas vidas a Deus. Isso é uma das coisas mais importantes e um dos erros mais importantes que Belsassar cometeu. E no caso dele, ele perdeu um reino. E a Bíblia é cheia e rica de histórias que nos fazem aprender com os erros dos nossos antepassados para não cometermos os mesmos. Então a sabedoria é você ver o erro que o outro cometeu e você entender e não ir pelo mesmo caminho. Então, se Deus confiou a ti alguma coisa que veio da tua família, que veio da tua herança, para e reflita, o que você está fazendo com isso em tuas mãos? Você está de fato fazendo prosperar? Você está seguindo os caminhos dos teus antepassados? Você está fazendo o que Deus quer de você? Isso é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante que eu aprendo com essa passagem é que quando nós fazemos algo que desafia Deus, Ele nos castiga e Ele nos mostra a verdade. Isso não tem para onde fugir, isso não é questão de medo, de temor, isso é uma questão simplesmente de submissão, um coração submisso a Deus. E um outro ponto muito importante é aprender com os milagres dos outros. A vida nos mostra N milagres. Se você olhar para o seu lado, você vai ver um amigo seu que viveu um milagre. Se você olhar para a sua família, você vai ver um parente seu que viveu um milagre de Deus. E se você tem alguém que viveu um milagre de Deus, você viu aquilo acontecer, e mesmo assim você não entendeu a glória de Deus, e você não se prostrou para pelo menos perguntar a Deus, como você fez isso? Será que você pode fazer o mesmo na minha vida? Deus se mostra para mim. Se você viu já Deus agir e você não teve o mínimo de questionamento, fala, Deus, como é que isso acontece? Como é que é uma vida com Deus? Me ensina, me ajuda. Se você não viveu isso, você está fazendo a mesma coisa que Belsassar. Belsassar viu o avô dele ter várias experiências com Deus e viver milagres com Deus. E viu o avô dele se prostrar diante de Deus, mesmo sendo o grande rei Nabucodonosor. E mesmo assim ele não fez nada, ele não glorificou a Deus. Então, amados, quando eu vejo algumas situações, alguns milagres, às vezes na minha vida, na vida de pessoas ao meu redor, eu não consigo me conter. Eu preciso às vezes parar, ir para um local secreto. Às vezes eu estou na rua e eu vejo coisas acontecerem que eu tenho uma visão ali espiritual de Deus. Deus coloca algo no meu coração que eu não consigo me conter. Eu preciso ir para um banheiro, para algum lugar, e eu caio em lágrimas. Eu começo a agradecer e orar e glorificar o nome de Deus, porque eu não consigo me conter mesmo não sendo na minha vida. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós entendamos a glória dele através não só do que ele faz nas nossas vidas, mas quando ele faz na vida de alguém ao nosso redor, quando a gente ora por alguém que é curado, quando a gente ora por alguém que recebe um milagre. Amados, não queira um milagre só para você. Tira esse coração egoísta de dentro de você e aprenda a ter um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Aprenda a glorificar o nome dele com ele agindo na tua vida ou na vida de qualquer pessoa ao teu redor.
Amém? Isso é glorioso, isso é poderoso demais. Entender a honra de quando Deus age em pessoas ao teu redor, de quando Deus faz milagres em pessoas ao teu redor. Amém? Espero que você tenha aprendido com essa história, é uma história que me marca muito. Foi um fim de um reinado que foi tão glorioso, que era o rei Nabucodonosor, que depois virou Belsazar, e ele perdeu o reino simplesmente porque ele foi imaturo e cria em outros deuses. Mas vamos orar para que Deus abençoe nossa semana, nosso feriado que vai vir por aí, e para que nós possamos entregar tudo na mão de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te entregamos tudo, Pai, nesse vídeo, nessa oração, nessa palavra, Pai. Pai, que Tu nos ensine, Pai, assim como Daniel fez, a deixar um legado, a criar um legado pelos nossos feitos, Pai, não apenas pelo que falamos. Que Tu nos ensine, Pai, a prosperar, Pai, todas as heranças que vierem às nossas mãos, Pai. Tudo aquilo que nossos pais, avós, nossos tios, qualquer familiar nosso deixou para nós, Pai. Que nós tenhamos maturidade para gerir e administrar, Senhor. Pai, que Tu nos ensine, Pai, a ver, Pai, a Tua honra e a Tua glória, Pai, e o Teu poder nos milagres de pessoas ao nosso redor, nossos familiares, nossos amigos, e com isso, Pai, nos prostrarmos diante de Ti para engrandecer o Teu nome, Pai. Tira de nós um coração de egoísmo, Pai, e nos dá um coração disponível e quebrantado e guardado nas Tuas asas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados. Espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para você, não esquece de compartilhar com alguém que você acha que precise ver essa palavra. E até semana que vem.